Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast, BeMoveCast, Campus dos Goytacazes. Muito prazer, eu sou a Laila Póvoa, vou chamar agora o nosso CEO das empresas BeMove, Bruno Mercante. Bruno, primeiro podcast BeMove Campus, começando como? Primeiro podcast BeMove Campus, começando, né, com o pé direito. Estou muito confiante nesse projeto nosso que começou em janeiro aqui em Campos e começando com força total, com um super convidado. Super. Na verdade, Laila, eu idealizo esse podcast já há muitos anos com esse cara. Verdade. Porque ele representa pra gente, né, o que de fato as pessoas ainda não conseguem muito bem compreender, né? Que é o poder comportamental, a ferramenta poderosa de comportamento que o treino tem nas nossas vidas, principalmente na visão do empreendedor. Então esse cara representa muito bem isso. E a gente começa então, né, com o pé direito aí nesse projeto. A bola tá nas suas mãos. Chama ele aí que eu tô doido para começar aqui. Então eu vou convocar ele, né? Então, a gente trouxe hoje para esse podcast nosso, do BeMoveCast, o cara que, na verdade, já vou começar a introdução fazendo uma pergunta para ele. É o cara, né, empreendedor, né, empresário, um cara que sempre foi atleta, né, da vida, sempre trouxe o treino como ferramenta aí, né, de comportamento, de saúde. É um dono de ótica, né, mas, na verdade, como ele mesmo diz, ele não vende óculos. Ele não vende apenas Ele não óculos. vende apenas óculos. Então, queria trazer ele aqui hoje para explicar isso para a gente, para o nosso público aí da BeMove, para a cidade de Campos também, né? Então, chega para cá, Gilson Optical Center. Seja bem-vindo. Cara, que apresentação, né? Como eu disse, eu participei de alguns podcasts no último mês. Eu acho que eu não tive uma apresentação tão ilustre quanto essa. Obrigado, Bruno. Obrigado mesmo. Cara, suas palavras, claro que é gostoso de ouvir, não tenho a menor dúvida. Isso mostra... E olha que a gente nem tem contato. Você é um cara que morava no Rio, está vindo para Campos agora, mas a rede social ela se encarrega de mostrar, né, um pouco isso, né? Mas o melhor é que não é... A gente mede muito as pessoas, os comportamentos, as empresas, pelo que a gente vê nas redes sociais. Mas nós, como pessoas pensantes, a gente pondera e sabe o quanto que é real e o quanto que é só para Instagram. E ter te ouvido agora, você falando sobre a Optical, sobre mim, o sentimento que você despertou em mim, cara, é que você realmente visualizou isso. Mesmo não fazendo parte, não estando em campus, não vivendo aqui, a gente não tendo contato, mas mesmo à distância e numa rede social, eu acho que transmitiu algo para você que, de alguma forma, te marcou, fez olhar ali com lupa para o comportamento do Gilson e o que a Optical faz na cidade. Isso chamou a atenção de vocês e talvez seja por isso, provavelmente, que vocês me convidaram. E eu espero estar sendo o primeiro convidado e que eu contribua muito para esse podcast. E não só para esse, mas para os próximos que vocês irão fazer, com certeza. Com certeza. Mas, Gilson, tudo isso que o Bruno falou, eu sou suspeita em falar, né? Esposa, né? Mas como nós somos parceiros, né, da vida, marido e mulher, pais, né, e empresas também dentro ali, a gente sempre trabalhou junto, mas eu convivo com o Bruno desde lá do Rio mesmo, conforme mesmo você disse, a gente sempre te admirou. Né? Admirar, assim, não é bajulação, não, mas é verdade. Nossa, ele fala a verdade mesmo. Ele fala que ele é isso, as pessoas batem nele, mas por que o Gilson é assim? Por quê? Então, você acaba botando uma pergunta até para aquela crítica, para as pessoas o quê? Pararem para pensar que, de fato, né, o porquê que eles pensam assim dele, né, do Gilson. Então, eu e Bruno, a gente sempre gostou muito de te seguir, né? Seguir o que você fala sobre empreendedorismo, saúde também, suas viagens com sua família, enfim. Então, isso a gente sempre comentou muito no nosso meio. Mas eu vou até além, né? Esse convite com o Gilson, ele não é sobre o momento mais recente do Gilson, né? Como empreendedor, como cara que a cidade de Campos está acostumada a ver, que treina, que pratica musculação. Vamos voltar aí, Gilson, há 18 anos atrás, eu treinava com você.
né? Não só treinava, como a gente jogava squash junto, a gente começou a tentar jogar tênis junto, só que eu sempre fui um horror com tudo que é esporte com as mãos, né? Só pegar peso mesmo, musculação ali com as mãos, que eu fui bom, né? O resto só com os pés. Então, assim, ali com 20, 21 anos de idade, não sei se você se lembra, a gente treinava junto, né? E a gente marcava jogar squash, marcava de jogar tênis. E ali eu já convivia com você, minha mãe sempre foi sua cliente. Então, estamos falando aí em 18 anos atrás, você já tinha essa pegada de esporte, essa pegada, né, de treinar, né? E a gente que vai amadurecendo, crescendo, a gente vai acompanhando essa trajetória do empresário, empreendedor, né? A sua ótica de 18 anos atrás não era a Optical que é hoje, mas você sempre teve essa mentalidade. E aquilo, um jovem como eu, aquilo me chamava muita atenção. Porque depois, por mais que a gente fosse perdendo o contato, a gente começa a acompanhar os empresários de campus, né? Então, na verdade, quando eu também comecei a entender o poder do treinamento na minha carreira profissional de engenharia, de multinacional, de empreendedor, depois também entrando na faculdade de educação física, a gente começa a ter a real clareza do que o treinamento desperta no nosso comportamento profissional, como ferramenta de liderança, de disciplina, motivação. E eu vi em você, na verdade, o modelo empreendedor que o Bruno jovem queria ser, né? Então é muito gratificante estar aqui hoje, a gente fazendo esse podcast como parceiros aí, né, de negócios, empresários, empreendedores, trazendo esse assunto que é a primeira pergunta que eu quero te fazer, né? Antes dessa pergunta, eu quero que você me responda. O que a Optical vende na verdade? Eu ia trazer esse contexto porque eu acabei não te respondendo, que foi a primeira pergunta que você tinha feito. Mas eu vou fazer o seguinte, você entrou num contexto da temporalidade, que você remeteu a 18 anos atrás, e trouxe para a atualidade, que é a questão de que se a Optical não é a ótica, o que ela é? E vamos deixar essa pergunta para um contexto no meio do podcast para o final, porque eu acho que a gente vai caminhar para isso. Mas o que eu posso dizer só para isso é a mesma coisa que faz a B-Move não ser simplesmente uma academia. Exato. É a mesma coisa e a gente vai narrar, descrever isso aqui para as pessoas entenderem. O Gilson de 18 anos atrás, Bruno, com certeza, lógico, evolução é isso, é totalmente diferente, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Aí você me pergunta, tá bom, mas diferente em quê? Porque, como você mesmo disse, você já via algo diferente. E eu falo isso quando eu comecei a minha vida empreendedora e quando eu comecei a minha primeira ótica no Medical Center, que eu entrava dentro do elevador, eu ficava no andar da clínica de olhos, esperando as pessoas saírem da clínica com um cartão na minha mão, e eu entrava dentro do elevador junto, e aí eu olhava, via que aquele cara estava com uma receita de óculos na mão, eu já puxava o assunto, falava que eu tinha uma ótica ali embaixo, e muitas vezes eu conduzia esse cara para dentro da ótica. Dentro da ótica. Então eu sempre tive algo diferente, mas eu não tinha consciência que isso era diferente. Era só um cara aguerrido, era só um cara que queria realmente... Eu sabia o que eu queria. Agora, como eu ia fazer para chegar, o que realmente eu precisava fazer, eu não sabia de uma forma clara para mim, não. Mas eu fui fazendo. Diferente, e aí é um tema muito atual, todo mundo quer, mas fazer o que precisa, poucos fazem. Então, assim, trazendo de uma maneira muito... E aí, integrando já a academia, como você disse, eu sempre malhei, cara. E aí todo mundo vai falar assim, mas está falando porque está do lado dos donos da academia? Não. Hoje eu tenho total consciência. Na época eu não tinha, mas a minha disciplina com os meus treinos, o meu respeito com o meu corpo, o que eu queria construir com o meu corpo. Na época, com toda a sinceridade, 18 anos atrás, eu estava falando de 29 anos. Estética, Com certeza. óbvio. Só que qual é o problema? É um objetivo. Na verdade, ele é mesmo. A gente sempre começa, num primeiro momento, até por ser mais jovem, com a estética. Por isso que eu falo, treino não é shape, ele é muito mais que isso. A gente realmente entende que, dentro de uma concepção neurofisiológica, o treinamento tem um despertar bioquímico cerebral, né, que
traduz os maiores atributos comportamentais de sucesso. Foco, disciplina, motivação, atenção, aumento do cognitivo. Só que no primeiro momento, a gente ainda é jovem, a gente tudo é pela estética. Só quem de fato tem essa constância, essa disciplina com treinamento, começa a estudar um pouquinho, porque o empreendedor tem isso, né? De estudar a parte comportamental, filosofia humana. E aí você vai vivendo a experiência do treinamento, você começa a entender, né? Até quimicamente, como é que funciona essa conexão do treino com a relação comportamental. E aí, no avanço das fases, você tem a real clareza. Não é pela estética. Porque a estética, ela vai vir. Ela é consequência. Você treina todo dia, você se alimenta bem, você começa a atingir o que eu acho que é o ápice do entendimento do treinamento. É realmente o poder mental que você adquire através dessa prática do treino. Principalmente também, até complementar na pergunta, por que a musculação? Porque hoje a musculação ela ainda é muito demonizada, né? Pelas pessoas, não é uma modalidade muito atrativa, é um pouco... metódica. Mas a gente sabe também que a musculação ela tem um poder absurdo como modalidade e é praticamente a única ali que garante vários atributos além da estética. Então eu queria perguntar a você nessa fase, nesse processo, conseguiu compreender realmente essa relação sua com o treino, além da estética, nesse despertar bioquímico? E como que você, né? E por que também você entende hoje que a musculação ela é essa modalidade que você não abre mão? Bom, só para fazer um parênteses, e agora no final você falou assim, não é somente a estética. Quando eu tinha 29 anos, 28 anos, era só pela estética. Hoje eu tenho 49. Para deixar claro, também é pela estética. Eu me sinto muito mal quando o meu corpo não tá, eu me olho no espelho e não me sinto bem. Isso reflete nos meus comportamentos. Exatamente, concordo. Total. Porque a gente tem que desmistificar um pouco. Porque qual é o problema de querer uma estética boa? Concordo, eu aos 40, eu quero ter 50, eu quero ter 60 anos, as pessoas olharem para mim e falarem, caracas. E qual é o problema? Ah, é futilidade? Cara, futilidade eu entendi que é uma coisa muito legal, que é algo que alguém não consegue e ela critica porque ela não conseguiu. Aí passa a ser fútil. Para mim não é fútil. Eu tenho um corpo que eu me admiro, não é futilidade. Aos 29 anos, só estética. Hoje é estética e eu entendi, e não é que eu entendi não, na prática, a atividade física, quando eu estou praticando atividade física, e aí você falou do poder cognitivo, estou falando sério, quando eu estou na esteira, são os meus melhores insights que eu já tive na minha vida. Esse aqui também. Aí tem gente que vai olhar agora, nem todo mundo está nessa fase, beleza? Então vamos falar com as pessoas. Fala assim, então eu vou correr também. Ou então tem gente que está lá fazendo 2 meses, 3 meses de atividade, está na esteira já esse tempo todo e fala, comigo isso não acontece. É claro, meu amigo, não é só esteira. Se você não pegar o tempo que você está fora da esteira e procurar se informar com conteúdos, o seu cérebro também não tem a capacidade de criar coisa do nada. Assimilar do nada, você ali correndo. Porém, na esteira, você ativa os seus neurônios, ativa os neurotransmissores, começa a fazer o tico e teco lá se conflitar e aí surge uma ideia. É assim que acontece. Comigo acontece, se acontece comigo, pode acontecer com qualquer um. Mas as pessoas só precisam entender isso. Não vem do nada. Você é um cara, vocês são pessoas que estudam, que estão lendo, estão assistindo podcast, estão na esteira, estão assistindo podcast. Eu faço isso também. Como você oxigena seu cérebro, a gente entendeu que isso acontece, seu coração vai bombear mais sangue, alimenta seu cérebro, potencializa seu poder cognitivo. A parte de criativa fica muito mais forte nesse momento. E aí que vem esse momento. Então, trazendo para o contexto atual, aí eu entendi, Bruno. Aí eu entendi e consegui ver isso na prática, o quanto que a atividade física reflete, agora vem uma parte boa para corte, a atividade física faz com que a minha loja fature mais. Com certeza. Mas é esse o tema central sobre o treinamento, né? Na verdade, a gente que estuda educação física, que buscou educação física
como uma disciplina de empreender, né? E aquilo também, a B-Move, é o que eu falo, né? Você já deve ter passado por isso. Eu não sou uma óptica, e aí você vende outra coisa, e as pessoas não entendem, e aí bate de frente com você, pô, esse cara é maluco, tá querendo aparecer. Eu falo isso desde o primeiro momento que a gente inaugurou a B-Move. Nós não somos uma academia, nós somos uma empresa. Uma empresa, né, com foco em saúde. Treinamento é a ferramenta. Eu sempre coloquei que treinamento ele tem que ser encarado como ferramenta. Essa é a questão que as pessoas não entendem, porque é processo, performance é processo. Então o cara quer estética, mas ele não está preparado para enfrentar o processo. Ele não encara a dinâmica de treino como ferramenta. Ferramenta de quê? Comportamental, cognitivo, fisiológica, física. Então quando a gente bate muito que o cara só quer shape, eu quero shape. Sabe? Ele quer o resultado, ele quer o milagre, mas ele não quer passar o processo. Então enquanto o treinamento não foi encarado como ferramenta, as pessoas ainda... É aquela coisa, no começo é tudo difícil. Para você começar a receber do treinamento esse potencial todo, você tem que passar por um processo de dificuldade, de resiliência, para você encaixar. Porra, isso aqui adianta, né? Agora eu entendi. E quando você começa a entender mentalmente sobre aquilo e você começa a ver no dia a dia que você fatura mais porque você treina, aí que você encontra o match. Por que, Gilson? Vou te dar um exemplo. As pessoas sempre me criticaram muito. Só pensa em treino, treina toda hora, vamos tomar uma gelada, vamos fazer isso. Não, tô na academia, sabe? Pô, eu treino meia-noite, você é louco. Aí você tem que acordar 4 da manhã, 4h30 para pegar ônibus para ir pro porto. Você é maluco. Aí chega uma hora que você vai evoluindo na vida, sobre a questão do faturar mais. Meu irmão, como é que você consegue ser promovido o tempo todo? Como é que você consegue ganhar mais? Como é que você consegue abrir 5 unidades de academia em 5 anos? Como é que você consegue montar uma startup? Eu sempre respondi, sabe por quê? Porque eu treino. Eu sempre dei essa resposta, porque eu treino. Porque eu treino. Porque eu sempre tive essa compreensão. Quanto mais eu treino, mais eu me preparo. É um processo de atleta, na verdade. Eu nunca tive oportunidade de ser atleta esportivo, mas eu sempre tomei a decisão muito cedo. Vou ser um atleta da vida. Então, no meu dia a dia, eu levo essa performance de atleta para meu dia a dia mesmo profissional pessoal. Só que existe a questão dessa não compreensão do outro lado sobre o treinamento, principalmente musculação. Certo? Por quê? Primeiro entender o seguinte, o que é o corpo humano? Nós somos músculo esquelético, então nós precisamos fortalecer musculatura, articulações para a gente se movimentar, né? Além da questão bioquímica que isso gera. E aí você pensa num processo de longevidade. Então é isso que a gente bate na tecla sobre o cliente que quer consumir. Lógico que ele quer estética. Nós somos seres movidos à imagem pessoal, de comparação, imagem do espelho. Então, é óbvio que a estética está ali. Mas é essa tecla que a B-Move vem batendo, né? A gente precisa entender que a musculação, o treinamento, ela é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento humano comportamental, muito mais pela saúde mental do que as deficiências físicas. E hoje, se você for pegar indicadores, 96% do brasileiro não frequenta academia. Então, olha o potencial disso. Aí, voltando nessa questão, né? Foi por olhar isso, por entender desde cedo a ferramenta treino, que eu decidi fazer educação física para empreender nisso, para atingir a saúde. Na verdade, educação física, treinamento é a ferramenta. Para poder a gente fazer o quê? Mudar uma dinâmica da sociedade. Né? Ter o propósito de transformar pessoas mais saudáveis, mais empreendedoras, buscando esse sucesso que todo mundo quer acontecer. Então, lá atrás, o que eu defendi para a B-Move? Por isso que eu me amarro quando você fala, eu não sou uma ótica, não vendo óculos. Porque eu sempre falei isso. A B-Move é uma universidade de educação física e saúde para o cliente consumidor. E há 5 anos eu estou taxado de maluco quando eu faço isso. Deixa eu te fazer eu sou entrevistado, mas eu vou te fazer uma pergunta. Há 5 anos, quando as pessoas falavam para você que você era maluco, que você era louco, como é que você recebia isso? De verdade, seja orgânico na sua resposta. Te fazia mal? Nunca me incomodou. Nunca me incomodou,
porque eu sempre, né, sempre estudei, sempre procurei o conhecimento para defender aquilo que eu queria fazer. Então, não é fácil você largar uma carreira na engenharia, na multinacional, ganhando o que eu ganhava, para me formar em educação física. Porque a Bemove apareceu de paraquedas, não era o plano, né? Então, eu tive convicção. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o desafio que eu vou passar para tentar transmitir para o mercado aquilo que é tão claro em mim. Porque na minha família eu tinha objeção. Na minha esfera de amigos eu tinha objeção. Eu era encarado como um cara maluco que só pensava em treinar. Isso nunca me abalou. Eu sempre tive a confiança, mas isso sempre me desafiou, né? Eu vou provar o que eu estou falando. Só que aquilo, para provar o que você está falando, você tem que trabalhar e tem que trabalhar duro. Tem que fazer, né? Ser chamado de maluco, claro que diferente de você, lá atrás isso já me incomodou muito, tá? Já foi um incômodo porque eu não tinha a consciência, a concepção do que significava ser maluco. Porque eu me questionava, cara, será que eu tô realmente maluco indo para um caminho que eu não deveria? Eu me questionei muitas vezes. Em relação a óculos, eu sempre segui uma linha do melhor, assim, do excepcional. Eu sempre quis isso. E no meu passado era isso. Cara, você tem que botar óculos mais barato. O campus não consome óculos caros, não. Você vai fechar. Ponto. E eu, me colocava numa situação de... E aí, enfim, o que eu vou fazer? Mas aí, cara, por isso que quando você, o poder cognitivo, e aí quando você vai na esteira e te ajuda a pensar, é muito bom. Porque uma coisa que já me incomodou, para mim é um elogio. Porque eu vou falar uma coisa para você e vai para um corte. Se não tem ninguém falando que você é maluco, pode ter certeza que provavelmente a sua vida vai ser muito medíocre. Porque se você parar para pensar nos gênios de hoje, no começo todos eram considerados malucos. Maluco. Steve Jobs, ele não teve nem a aceitação da própria empresa dele. É verdade. Falou, cara, você tá maluco tirar teclado de telefone? Isso não vai dar certo nunca. A Motorola fez um comercial zombando do Steve Jobs. Você sabe que o Steve Jobs tem uma frase que ele fala disso, né? Loucos são aqueles que acham que pode transformar o mundo, mas de fato são os que o muda. Essa frase é muito boa. E aí, contextualizando isso para o nosso mundo, não do Steve Jobs, eu falo o seguinte: como é que você sabe que que a sua ideia é boa? Como é que você chancela ali? Como é que você valida que aquela ideia que você está imaginando vai ser boa? Compartilha com os 10 amigos que vivem do seu lado. E aí a resposta é essa. Se falarem que você tá maluco, tá doido, você fala, é isso. Então eu vou seguir. E vai. Cara, o caminho para construir o que vocês construíram foi o mais fácil? Não. Inclusive, nós tivemos esse processo da não aceitação até dos nossos clientes. Eu imagino. Foi um baque tremendo. No Rio de Janeiro, todo mundo descolado, né? Andam de top. Lá é assim, top, as mulheres, né? Enfim, vão ao mercado, a qualquer lugar. Aqui em Campos, não. Se você vai ao mercado de top e short, é um exemplo. Eu me sinto muito mal, porque muitos ficam me olhando. Então, lá no Rio, não, é tudo, né? É Rio de Janeiro, é praia, é uma cidade, né, super tropical. E quando nós fomos para o Rio, né, do interior, para o Rio de Janeiro, e Bruno fez essa implementação toda de uma empresa dentro de uma academia, nossa, era de cliente falando, gente, mas isso aqui é uma academia, isso aqui está uma empresa, daqui a pouco estão de terno. Então, a gente ouviu muito isso, né, Bruno, no início? Foi difícil, porque, na verdade, a academia sempre foi vista como academia. E isso, para mim, não fazia sentido, né? A gente precisa profissionalizar, até porque a academia ela é uma empresa de educação física. A gente frisa isso. Mercado fitness, não, eu sou uma empresa de educação física. É o nosso core business. Nós estamos educando fisicamente a população. Só que nunca tiveram um olhar para isso. Então, quando a gente entra com uma visão disruptiva, é muita porrada o tempo todo, né? Mas eu também sempre tive isso na minha vida, né? Para onde a boiada vai, eu vou do outro lado. Porque a gente precisa transformar, né? A gente precisa entender a dinâmica das coisas. E realmente, a educação física não está presente
na formação do ser humano. Só que nós somos corpos físicos. Então, assim, como é que a educação física na escola, Gil? Toma a bola pro menino, vai pra quadra jogar futebol, pra menina vai vôlei. O amarelinho. Você não aprende sobre o seu corpo desde a infância, assim como você não aprende outras coisas, né? Mas você precisa conhecer seu corpo. Você precisa conhecer a sua mente. Então, eu sempre sempre fui inserido no esporte muito cedo, mas sempre gostei muito do processo preparatório de treinamento. Sempre fui viciado em preparação física. E no decorrer da vida, eu sempre gostei de ler muito. A parte mental, né? Os primeiros livros sempre foram sobre como o seu cérebro funciona. E aí a educação física me deu isso. Quando eu entendi o que é neurofisiologia, o que é corpo humano, eu falei, cara, treinar é neurofisiologia. Porque se eu compreendo a neurofisiologia, né, próspera, aquilo é você para tudo na vida. Seja você dono de ótica, seja dono de academia, seja publicitário. Aquilo é o comportamento. O comportamento de sucesso, ele se ramifica para qualquer entidade. Seja na vida pessoal, na vida amorosa. Estamos falando de bases comportamentais de sucesso. Eu escolhi a educação física e saúde. Você ainda não entendiu o que você faz. Agora a gente quer saber. Esse é o momento. A gente quer Será saber. Que esse é o momento, Laila? Esse é o momento. Eu tô louca pra saber. Ô, Gilson, deixa eu esconder o jogo. Para de esconder o jogo. O que a Optical vende? Cara, ouvindo você falar todo o seu conhecimento aqui, você expor todo o conhecimento que você tem sobre o corpo humano, sobre a mente, você representa os donos de academia? Não. Você acha que os donos de academia têm o conhecimento que você tem? Não. Você acha que os donos de academia se aprofundaram nesse tema como você se aprofundou? Não. Pois é. Escolher o caminho mais fácil não seria esse. Escolher o caminho mais fácil era você pegar um sócio, investidor, colocava uma grana, colocava um melhor equipamento e vamos montar e vamos brigar por preço. E vamos botar quanto mais gente dentro da academia, melhor. Esse seria o caminho mais fácil. Sim. Fazer o convencional que dá certo, né? Exatamente. A receita de bolo. E aí, trazendo para a ótica, é a mesma coisa. Em Campos hoje deve ter mais de 50 óticas, tá? Quantas são igual a Optical? Com toda honestidade? Zero. Nenhuma. Eu afirmo. E aí, de novo aqui, as pessoas vão falar assim, cara, que cara prepotente. Não, cara, eu trabalhei para chegar nesse ponto. Eu preciso me honrar, botar medalha de ouro no meu peito e falar, cara, eu treinei 20 anos da minha vida para chegar aqui hoje. É igual um atleta de Olimpíada. O cara treina 4 anos para botar e vibra, e o Brasil inteiro vibra. Por que nós, que alcançamos um lugar que a gente almeja, não pode? Porque as pessoas vão criticar, vão achar que você está sendo soberbo. Caramba, eu trabalhei uma vida, cara, para chegar. Então eu não tenho preocupação. Eu ostento o que eu construí. Porque foi lutando, foi trabalhando. E aí, trazendo para a pergunta, cara, sabe por que a gente não vende óculos? Você vê muita gente usando óculos por usar óculos. Óculos ainda é olhado como se fosse um remédio na farmácia. Todo mundo que trabalha em ótica, e não é só o segmento de ótica, agora popularizou, você não tem mais vendedor, você tem consultores. Na sua academia deve ter, são os consultores do corpo. Nós não temos mais recepcionistas, nós temos agentes comerciais. Eu acho super bacana mudar o conceito da palavra, colocar um título diferente. Mas quantos realmente são? Quantos realmente são consultores? Ninguém, cara. Para ser sincero, ninguém sabe, porque é a mesma história. Todo mundo quer um corpo bonito, mas ninguém quer construir. Todo mundo quer ser um consultor, mas ninguém lê uma frase de um livro. Continuam praticando as mesmas coisas. O que a gente fez? Só estudamos. Só fomos buscar o que ninguém busca. Só fomos entender a anatomia de um rosto e eu sou capaz de pegar um óculos aqui, o primeiro, colocar no seu rosto e o óculos vai ficar perfeito. O que existe não é nem vendedores, tá? O que existe são mostradores de óculos. Você chega, eu queria ver um óculos tal. Ele vai lá e pega e você experimenta. Então, só que isso é difícil você concretizar e tornar isso palpável em palavras. Então, a pessoa não mensura isso. E aí, muita gente que escuta isso, eu nem vou, você não é ótico, então nem vou, só quero um óculos. Eu falo, camelô vende óculos, carro em rua vende óculos, tem cara que vende na praia, vende óculos. Aí você pega uma ótica, você pega uma Optical Center, com a estrutura que tem, você pode falar, cara, quer ótica? A ótica X no centro, que tem
metade das lâmpadas apagadas e a outra metade estão queimadas, o cara coloca lá, ótica X. Aí vai na Optical Center com todo o carinho, todo o cuidado, todo o investimento que foi feito, fala, ótica? Cara, não somos ótica. Começando por aí. E aí quando leva para o comportamento, os nossos comportamentos internos, não só meu, mas da minha equipe, aí você fala, cara, isso aqui realmente não é ótica, porque a consequência dentro da Optical é a compra do óculos. Só que quando as pessoas entram lá, cara, não tem um atendimento que eu consigo ficar menos de meia hora, 40 minutos com uma pessoa, cara. A gente começa uma conversa independente da idade, independente do assunto. E hoje a minha equipe entendeu isso há muito tempo atrás, e hoje você senta com eles, eles vão falar de temas com você e vai falar assim, porque isso é legal. A visão do cliente é que o vendedor é sempre abaixo dele em todos os sentidos. Poder de compra, conhecimento, poder cognitivo. Então ele nunca acha que a pessoa que está do outro lado é capaz de influenciar, porque quem é o cliente sou eu, quem está com a gestão do dinheiro sou eu que estou comprando. E lá na loja tem cada caso que é surreal de contar, assim, de surpresa com os comportamentos da minha equipe. E o que é legal? E é uma coisa você que estudou, que você falou que você estudou o cérebro humano. O ser humano é previsível. Você pode reparar os comportamentos dos alunos de vocês dentro da academia, seja por uma objeção, seja para as reclamações, seja para os elogios. Pode reparar, existe um padrão comportamental. Com certeza. Total. Todas as objeções dos clientes para fazer uma compra de um óculos é padronizada. É padronizado. E aí, por que isso é um problema em todas as lojas? Por que as lojas não saem dessa situação? Isso é levantado até hoje. Porque ninguém estudou uma resposta onde o cliente não está preparado para escutar. Vou exemplificar para ficar claro. Tem esse óculos aqui, um cliente gostou, custa R$1.000, nessa hora ele quer levar, mas ele não, vê aí um desconto aí. Detalhe importante, por que as pessoas pedem desconto no Brasil? Porque elas sabem que elas vão ter, porque a parte fraca é a parte da loja. Uhum. Porque não está vendendo tanto, vai querer fazer qualquer negócio. Primeira coisa é. E o cliente sempre espera o seguinte, ele vai retrucar, não vai fazer, eu vou persistir e ele vai ceder. Quando você dá uma resposta para ele numa situação dessa, que ele nunca ouviu, caramba, eu não fui programado para essa resposta, eu não sei o que eu faço. Exatamente. Vou levar, vou levar. É. Então, o que eu quero dizer com isso? E aí vai para todo mundo que vende. Alguma coisa, né? Qualquer coisa. É a quebra de objeção. Qualquer pessoa, o médico, qualquer pessoa. Cara, busca algo, uma resposta, onde as pessoas não estão preparadas para resolver. E aí vai uma dica. Essa resposta não está no produto ou no serviço que você vende. Está na própria pessoa. Com certeza. Vai no emocional. Exatamente. E o Flávio Augusto, ele sempre fala, né, lá nos podcasts dele. Gente, qual é o problema com o vendedor? Todos nós somos vendedores. Qual é o problema? Eu sou uma vendedora, você é um vendedor. Só que existe a diferença. É um preconceito que formou, mas acho que a internet tem ajudado a desmistificar bastante isso. Eu acho do caramba quando você fala isso, né, nas redes sociais. Cara, dá vontade de ir na Optical só por ouvir você falar isso. E eu não vendo óculos. Eu falei, vou lá. Como assim, né? Deixa eu entender isso na prática. Porque a gente que é empreendedor, a gente se atrai muito por essa pegada, né? Eu te sigo nas redes sociais. Mas porque eu entendo o que você fala e o que você faz. Porque eu faço igual. Então, quando você fala aí do seu vendedor, mostrator, agora é consultor, a forma como ele atende, que ele trata... É viver a experiência. Você, na verdade, está criando uma cultura. Você tem uma cultura Optical, né? Ver o que você faz com o seu time é o que muitas vezes eu estava na iminência de eu preciso fazer alguma coisa com o meu time. Então, a gente vai, na verdade, se espelhando, copiando, no sentido positivo da palavra. Teve uma vez que você me deu um gancho que eu precisava, né? Jovem, começando na academia, né? Cliente quer mandar em tudo, quer determinar tudo, mas o que você falou, padrão, a gente estuda. Eu sei os números do meu cliente, qual é o problema, o que ele reclama. A gente é empresa de engenheiro, né? A gente tem indicador para tudo, a gente investiga tudo. Mas você falou isso na sua rede social. Infelizmente, às vezes, é necessário demitir o cliente. Puta que pariu. Na reunião eu falei isso.
Falei, galera, aqui a gente precisa, olha só, né? Aprender a demitir o cliente. Eu já fiz isso, eu já tive essa experiência. Eu mandei já tive. depois de ouvir Eu já tive. um post seu no coisa. Essa troca do empreendedor. E outra coisa, Gilson, é aquilo que você falou também, né? A gente vive uma Olimpíada, que não são de 4 anos, às vezes é de 5, de 10, de 20 anos. Só que aquilo, quando o atleta levanta a medalha, todo mundo aplaude. Infelizmente, a gente, quando vai transmitir uma vitória, uma conquista, um posicionamento forte, a gente recebe essa visão realmente, né, do prepotente, do arrogante. A gente recebe muito isso, né? Mas eu concordo com você. A gente precisa sustentar. A gente passou pela dor do processo. A gente sabe o impacto que a gente vem causando na vida das pessoas por ter acreditado naquilo, né? Como é que você lida também com esse perfil do empreendedor confiante, né, de resultado, mas que o seu concorrente, aquele cara que ainda não entende, né, trata isso como arrogante? Como é que você lida com isso? Essa pergunta é muito boa, cara. Primeiro eu quero só fazer um parênteses em relação a essa frase, que a gente aprendeu a demitir cliente. Porque muita gente que vai ouvir e vai ver isso vai achar que é arrogância. Tipo, tá fazendo pouco caso de mim e do meu dinheiro. Não, cara, a gente tá tomando essa decisão por você mesmo. Não é nem por nós. Você acha que a gente queria demitir um cliente? Ninguém quer. Exatamente. Concorda? Ninguém quer. Só que os interesses não são os mesmos. Os valores não são os mesmos. E só que a gente toma a decisão de falar, cara, tem tanto lugar oferecendo o que você quer. Eu não tenho essa capacidade. Vai buscar outro lugar. Então é saudável demitir um cliente, apesar da força da frase, assim, da palavra, é pesado, mas é saudável. É pensando mais no cliente, porque em mim, eu não queria que você fosse embora. Mas você simplesmente não valorizou aquilo que eu levei tantos anos para construir. E tá tudo bem. O mercado tá aí para todo mundo. Só pontuar isso, porque quando a gente coloca essa frase, demitir cliente, fica pesado, arrogante, né? Fica uma coisa... Mas não, cara, é totalmente pensando no cliente. Essa pergunta é muito boa, Bruno, porque assim, hoje eu me alimento quando você comenta que às vezes você está em determinados lugares e as pessoas me colocam em xeque. Pô, aquele Gilson tá falando que não é ótica. Pô, ele é o quê então? Cara, eu adoro. Eu adoro de verdade. Eu tenho uma frase que diz que o elogio e a crítica têm o mesmo lugar, têm o mesmo efeito em mim. Uma vez, só para contextualizar, tipo, me criticar não me incomoda, eu gosto, é sinal que eu estou despertando, provocando intencionalmente, e a provocação intencional, ela é construtiva, ela é positiva, no primeiro momento a pessoa não entende, mas com o passar do tempo, normalmente, quantas pessoas virarem e falar assim, cara, eu já escutei você falar isso, vou ser sincero, eu não gostava de você. E vou abrir uma coisa, muita gente não entra na Optical, não pela Optical, por mim. Você. Por mim. Tá tudo bem. Só que a minha intencionalidade, quando eu passo uma mensagem no meu Instagram, cara, é só para construção. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não critico ninguém. Eu não bato em ninguém, não fico xingando ninguém. Não é essa. Quando eu provoco, é intencional. É só para te incomodar mesmo, de uma forma intencional. Você ia falar alguma coisa? Não, porque exatamente a gente que tem essa defesa dessa causa que a gente está fazendo, porque a gente vem com essa proposta de negócio disruptivo. É posicionamento da sua marca, né? Se a gente não posicionar a nossa marca, quem vai acreditar no nosso produto, conteúdo? E para contextualizar, que eu acabei não terminando, é o seguinte: quanto mais vocês crescerem, menos as pessoas vão aderir ao crescimento de vocês. Mas como assim, se eu estou crescendo? É porque tem mais gente aderindo. As pessoas que estão à nossa volta. É triste isso, mas é uma realidade. Vou falar da Optical Center. Muitas das pessoas que me conhecem e que não conhecem outros donos de loja, o fato do Gilson estar crescendo faz ela não ir na Optical. Mas que isso, Gilson? Parece ser meio... Você está sendo, de repente, apontando um dedo. Cara, eu te afirmo. Porque eu já troquei essa questão com várias pessoas aqui em Campos.
Várias pessoas. Eu não estou falando isso de um assunto ruim, não, tá, gente? Estou falando de uma forma para a gente mudar a nossa mente, entender, porque quem está no comércio deveria entender isso de uma maneira fácil. Poxa, eu sei a dor deles montando uma empresa, botando maior grana, vindo para cá, construindo. Caramba, deixa eu dar força. Mas eu sei que a mente da pessoa, do outro lado, do sentimental, tá assim, a vaidade. Cara, eu vou dar meu dinheiro, vou ajudar lá, ficar rica, construir uma casa, viajar mais. Cara, é uma realidade que é um fato. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Eu vivo isso, cara. Eu vivo isso. Só que antigamente já me incomodou. Antigamente, se eu visse que vocês não fossem meus clientes, me incomodava. Hoje, eu entendi que constrói o seu caminho, constrói a sua verdade. E lá no início do podcast, você falou isso, cara. Aliás, foi você que falou. A gente percebe verdade em você. E a construção da verdade, ela é muito mais difícil do que a mentira. De aceitar. Porque a mentira, cara, ela vem vestida de doce. É o que você quer ouvir. É gostoso de ouvir a mentira. E a verdade, cara, muitas vezes você tem que reforçar aquilo, falar novamente, você tem que tentar convencer, fazer a pessoa reconhecer. Cara, é um trabalho difícil demais, cara. Ó, para Optical Center, eu não sei como é que vocês vão trabalhar posicionamento de preço. Optical Center. Eu já estou falando isso abertamente. A Optical Center sempre vai ter o preço maior do que o dos concorrentes. O Gil está maluco falar isso aqui num podcast? Eu desisti do jogo do preço, cara. Sabe por quê? Qual é a ótica que tem estrutura física que a Optical tem em Campos hoje? Tem alguém? Não. Qual é a ótica que tem um cara gestor do negócio com a cabeça que o Gilson tem? Eu não conheço, pelo menos. Qual é a equipe que está tão preparada quanto a Optical Center está? Eu não conheço. Eu vou te falar o detalhe. E qual é a ótica que tem uma pessoa para abrir a porta para você? Não tem nenhuma. Essa eu posso afirmar que não tem nenhuma. Aqui em Campos eu nunca vi. No Rio também. Ainda tem, mas talvez seja rara. Você muito raro, é outro shopping, né? Exatamente. Agora shopping é engraçado, mais é uma popular. Cordialidade e muita gente deixa de entrar porque tem até um cara para abrir uma porta. Olha que loucamente do ser humano. Mas vamos ser sinceros, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu deixei de fazer? Não, porque é uma construção do que a gente quer. Voltando, a Optical sempre vai ser o maior preço. Por que eu entendi? Imagina se vocês são concorrentes da Optical e vocês não têm o que a Optical entrega. Qual é a única maneira de vocês atraírem um cliente para comprar com vocês? Botando um preço mais baixo do que a Optical. Lá atrás, o que eu fazia? Cliente oculto. Quanto é que tá esse óculos aí? Tô querendo comprar pro meu pai. A velha história do cliente oculto, se enganar, falar uma mentira. Não, aqui é 900. O meu tava 1.000. Aí eu falei, cara, vamos botar 850. 850. Aí a loja descobriu que tava 850. Vamos botar 800. O que vai acontecer no final dessa história? Foi banalizando. Quem tem mais caixa vai suportar. Quem tiver menos caixa vai quebrar. Cara, eu dependo da Optical. Isso é ser gestor. Isso é gerir um negócio de verdade. E confiar na proposta do teu negócio. Isso eu nunca tive dúvida. Eu não tinha certeza quanto tempo eu levaria, como eu chegaria, qual era o melhor caminho. Mas, Bruno, foi o que você falou. Lá de trás, você já percebia nos meus comportamentos numa academia, por eu ser disciplinado em relação aos meus treinos, e aí trazendo treino para o contexto. Se uma pessoa tem essa disciplina, não é que é uma regra, não é que é uma regra, mas provavelmente esse cara ele leva isso para o negócio dele, independente se ele for dono ou funcionário. Isso é importante dizer. A minha cabeça, o que está aqui dentro, não é diferente do que está na sua, que trabalha dentro de uma empresa. Basta você querer aprender e colocar em prática os seus conhecimentos. Porque o difícil hoje é o que você aprende e você praticar. Eu escuto o Gils falando que, poxa, deixa eu me medir como consumidor, deixa eu ver se eu estou sendo empático com a empresa, porque na minha empresa eu não quero dar desconto para ninguém. Mas quando eu estou na posição de consumidor, eu quero desconto na academia. Essa conta não vai fechar, cara. Eu jamais vou chegar no negócio de vocês, jamais vou chegar no negócio de alguém e pedir alguma coisa que eu não concordo. Só para contextualizar um outro exemplo. Gerente da conta do Itaú.
Eu tenho um dinheiro em aplicação na Nauta, que é um braço da XP aqui em Campos. O meu gerente do banco falou, Gilson, eu tenho um produto que a Nauta não vai dar a rentabilidade que você tem. Traz para cá. Eu falei assim, cara, se você falasse que eu ganharia o dobro, eu não tiraria o meu dinheiro de lá. Sabe por quê? Essa foi a resposta. Porque o Antônio, a esposa dele, a irmã dele, o cunhado dele, todos são os meus clientes, porque ele faz questão de retribuir isso para mim. Isso é empatia. Então, se você falar, você vai ganhar o dobro, eu não tiraria meu dinheiro, eu levaria. Essa resposta fez esse cara de sair de Macaé, que é uma gerente da conta de pessoa física, vir para Campos, marcar um café comigo, que ele me queria. Ele falou, eu nunca escutei isso na minha vida. Tomar um café e ainda comprou 2 óculos. Porque a gente na relação ali comercial, a gente não compra só um produto, né? A gente compra toda uma atmosfera de relacionamento. Por exemplo, eu hoje quando compro as coisas, eu faço que a gente às vezes sabe que o outro é mais barato, mas cara, eu quero comprar ali. Sabe por quê? Porque a gente vê o investimento do proprietário, do dono, na construção dos seus funcionários, na construção de uma nova loja, de um empreendimento, porque a gente que já passou por aquilo sabe que é difícil, que o quanto que você tem que acreditar no teu negócio, às vezes lutando contra todas as objeções, mas você é convicto naquilo, então você vê ali, o cara se esforça com o time, o cara treina o time, o cara lidera o time, o cara contrata um cara para abrir a porta, tá gerando emprego, tá dando uniforme pro cara, tá trazendo um cara que talvez não tinha perspectiva para umas coisas. Então, a gente quer comprar com aquele empreendedor, não é pelo valor do produto, é pelo um valor agregado que às vezes a pessoa não está percebendo. Outra coisa interessante que você falou sobre a questão do preço, até fica aqui no podcast também, é o seguinte, a gente chegou em Campos, né, com muito repercussão na cidade, a gente sabe como é que funciona a cabeça aqui do pessoal de Campos. Pô, vai abrir academia em Campos, mas e fulano? E fulano? E fulano? E fulano? Eu sempre falei, em Campos eu não concorro com ninguém. Eu não concorro com ninguém. Como assim? Porque eu não sou uma academia. Eu sou uma universidade de educação física. Você já falou isso eu não concorro. E outra coisa, deixar bem claro também, né, que as pessoas perguntam bastante. Preço. A Bmove não é uma low cost. A Bmove é uma academia, é uma empresa profissional que tem o seu valor, né? O valor, por exemplo, Gilson, a gente bota no recreio 12 a 15 treinadores por hora para atender cliente. Porque a academia assume a responsabilidade que eu tenho que garantir o treino para o cliente. Não só o treino, o processo de treinamento, o conhecimento sobre o processo de saúde, trabalhar com diversos públicos. A academia assume a responsabilidade, desde o comercial, desde o marketing, do relacionamento. É um investimento pesado na formação de uma equipe. Quantos treinamentos em sala de aula, né? Validação de metodologia, investimento em tecnologia. E a gente tem o nosso preço, o nosso valor. Então a Bmove cobra tanto. Ela não é uma low cost. Porque muitas das vezes o cliente chega na academia, tá caro. Ué, mas tá caro por quê? Não, porque a concorrente ali cobra tanto. Eu falo, mas a concorrente não te entrega isso. E eu só te cobro isso a mais. É democrático, é muito mais acessível, né? E um valor agregado absurdo. Então é aquilo. Se você quer somente isso, você pode ir para outra fit ali, né? Aqui a gente recebe, entrega isso. Mas eu não quero isso tudo. Mas é o que a gente entrega. É aquilo que você fala. Então, o nosso então negócio... é simples, resolver, tá resolvido. Simples. Exatamente Mas isso. só toma cuidado quando você fala assim, eu só cobro isso a mais. Você não cobra isso a mais. Você entrega isso e isso tem esse valor. Outro entrega uma coisa a menos e tem esse valor. Acabou. E aí o cliente, ele tem que ter essa percepção, né? Ele escolhe, na verdade. Então, é aquilo que a gente está falando. A gente tem que confiar no nosso negócio, a gente sabe o quanto o nosso negócio retorna para você, não somente na qualidade do serviço de treinamento, né? Porque a gente já rompeu a barreira disso. Acho que todo mundo sabe no mercado como que a Bmove tem um tratamento, um diferencial sobre serviços de academia, porque realmente não existem modelos de negócio parecidos. Então, por que a gente fala, né? Não é prepotência, não, a gente não concorre. Eu não estou preocupado com a academia do vizinho.
Eu estou preocupado com os 96% da população que não frequenta academia. Eu preciso tirar essa pessoa do sofá, porque eu sei que ela está precisando de saúde, ela está precisando de um ambiente, né, que acolha essa pessoa. Então, tem um investimento no ambiente, ela precisa receber um serviço, tem um investimento em metodologia, em tecnologia, um investimento no treinador, né, que vai conduzir aquilo. Então, isso tem que estar formatado. Então, a minha preocupação não é com quem está somente treinando em academia hoje. O valor da Bmove está em mudar uma condição de saúde da sociedade, que hoje realmente os indicadores dizem que a gente vive numa sociedade adoecida fisicamente, mas acima de tudo mentalmente. E aí a figura do treinamento, novamente, como essa ferramenta potencial de comportamento. Você está falando aqui agora de várias coisas, né? De negócio, de vida pessoal, esse turbilhão de emoções, né, Gilson? Que vive o empreendedor com os colaboradores, com a família. E eu queria te perguntar, voltando a essa relação com o treino, você consegue ter essa clareza de que, até sentimentalmente, né? Que quando você está com todos esses problemas, porque você tem muito problema para resolver no dia a dia, decisões a tomar, né, pessoas para poder gerenciar, você consegue sentir, né, essa canalização comportamental quando você está treinando, quando você está na esteira, você consegue sentir de fato. Queria que você tentasse transmitir para a gente o que o treinamento desperta em você, para talvez a gente conseguir provocar a cabeça daquele outro empresário que está ali, que está precisando de um start, conseguir entender o que a gente está tentando transmitir para ele, como é que o treino pode ser essa ferramenta. Vamos só separar o seguinte. A academia não tem magnésio, que as pessoas vendem magnésio. Magnésio cura do câncer ao coração que você está sofrendo por paixão. É impressionante o poder do magnésio. Eu não estou falando mal, não. Eu sei que é bom como suplementação, é excelente, mas é de A a Z. Se eu não sei, não é a minha área, eu não tenho conhecimento para isso. Mas o que eu posso dizer é que a academia A academia, literalmente, é o melhor lugar que vai da parte estética, a melhora da sua articulação óssea, a seu poder cognitivo, a seu poder criativo. Então, ele mexe com tudo. Fato. A academia também pode ser esse lugar. Poxa, o empreendedor, família, pessoas, problemas, ser um lugar onde você extravasa, onde você consegue ali, de alguma forma, seja para colocar para fora, seja para, sei lá o que for, liberar endorfina para te deixar um pouco mais feliz, serotonina para te deixar mais feliz, seja lá o que for. Outro contexto aí é um pouco diferente do que você disse, é o meu contexto. A academia, para mim, não é um laboratório onde eu resolvo meus problemas. Primeiro eu vou te falar uma coisa, Bruno, e aí estudando um pouco sobre cérebro, estudando um pouco sobre comportamento, eu não tenho problema. Cara, Gilson, desculpa, meu irmão, não dá para acreditar no que você está falando, porque não tem como um ser humano não ter problema. Eu não tenho problema, porque parem para pensar nos problemas que realmente deveriam ser problemas, se ele é tão grande quanto você deu a grandeza para ele. Quando se você não desse tanto, caramba, é verdade, né? De repente, nem precisava ter brigado com... Você está com uma equipe lá fazendo obra, nem precisava ter brigado com o pedreiro, porque ele me prometeu de entregar aqui e não entregou. Um dia a mais. Cara, de verdade eu trouxe para isso, para a minha vida. Então, o que é a academia para mim hoje? Físico, porque olhar no espelho e me sentir bem potencializa a minha autoestima, potencializa a minha imagem, porque eu fico satisfeito com ela, e isso eu levo para a minha vida conjugal com a minha esposa, levo para a minha vida profissional, levo para a relação com as pessoas, porque eu sendo mais confiante, cara, em nenhum momento eu me sinto inseguro. Agora, se o meu corpo não está legal, eu confesso que várias vezes eu ficava tímido, a ponto de aquela coisa de não ir para a praia e não tirar a camisa. Só que a academia, para mim, hoje, é potencializar o meu poder criativo. A academia hoje não é uma liberação onde eu vou para lá para desestressar. Eu vou para lá hoje para criar um corpo saudável e forte e, principalmente, para agora,
fortalecer o meu cérebro. Cara, musculação não fortalece cérebro. Você que pensa. Você que pensa. E mais importante, aqui vai um outro corte para podcast. As pessoas procuram muito conteúdo em podcast para trazer conhecimento, leem livro. Ou escutam fulano, ciclano, beltrano. Perfeito? Vou dar um conselho. Olhem você no espelho e conversem com você mesmo, mas não com você no tempo atual, no presente. Imagina você aos 80 anos. Pede conselho para você aos 80. Fala assim, Gilson, o que eu tenho que fazer hoje para chegar aí, cara, da melhor maneira possível? Você acha que alguém melhor do que você mesmo pode te aconselhar? Porque ele já sabe toda a sua trajetória, ele já sabe todos os seus pontos fracos, ele já sabe todos os seus pontos fortes. Cara, quantas conversas eu tive com o Gilson de 80 anos? Tô falando sério. Não tô falando isso só pro podcast, não. E por muitas vezes eu mesmo fui o melhor conselheiro para mim. Falei, cara, eu sei que você tá com preguiça de fazer isso. Eu sei que você não quer fazer isso. Eu sei que você não tá querendo falar com fulano. Eu sei que você não... Cara, o que você tem que fazer para a gente chegar aqui, ó, do jeito que eu tô hoje, você tá se vendo aqui, faz isso. Eu falei, caramba, cara. Então tá, não vou fazer. Simples assim, cara. Então, a academia hoje é meu poder criativo, minha estética, minha autoconfiança em mim mesmo, porque os meus comportamentos são muito diferentes quando eu me sinto bem, e eu imagino fazer só um corte. No jornal O Globo saiu uma matéria que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. A pessoa que vai viver 150 anos, ela já está na Terra, ela está viva. Eu falo, cara, sou eu. Sou eu. Sou eu pela disciplina que eu tenho, anos de academia, o quanto que eu construo, o quanto que eu coloco de comida na mesa da minha casa, o quanto que eu deixo de comer bobagem. Não estou falando que eu não coma. Não é isso. Mas o quanto que eu não coloquei a ingerir produtos que pudessem me fazer não chegar aos 150. E aí, quando eu li essa matéria, eu falei, cara, sou eu. E além do corpo e do físico, principalmente, que hoje para mim, cara, faz muito sentido, é a minha cabeça. Se as pessoas entendessem hoje que se você está numa situação hoje de quase depressão, angústia, ansiedade, você já ouviu isso, eu tenho certeza. Se você pegar uma academia com disciplina, com intencionalidade do que construir, pode tirar o Zopidem, pode tirar qualquer ansiolítico, qualquer remédio que te faça... eu garanto a você que você sai disso. Agora, basta você não só ir para a academia e achar que 1 mês, 2 meses, 6 meses vai dar resultado. Aí é o que todo mundo sabe, é uma construção. É exatamente isso. Eu acho que você extraiu porque eu falei, né? O Gilson, ele representa, né, para a gente que de fato é esse potencial de ferramenta comportamental que o treino desperta na gente, né? E é exatamente essa resposta, porque isso é uma resposta neurofisiológica. Quando você fala, não tem um problema, é exatamente isso. Eu não tenho problema, eu tenho solução para resolver. E aí aquilo, a gente vai para a esteira correr. Cara, você tem noção que 30 minutos de esteira vai na tua cabeça. O que você treinar meia-noite sozinho na sua academia do condomínio, as soluções que você encontra, porque é sobre canalizar, né? É corpo, mente e espírito. O treinamento, ele te dá isso. Ainda mais a musculação, né? Que é uma modalidade introspectiva de você com você mesmo. E você falou outra coisa super importante, longevidade. Como que você vai chegar a 150 anos sem estar com o corpo próprio para isso e a mente própria para isso? Então o treinamento, ele vai te dar isso, vai te dar longevidade. É o que as pessoas precisam começar a entender, e na fala de pessoas, de modelos de pessoas que elas ainda querem ser. Então, por exemplo, eu quero chegar, né, aos 49, 50 anos, como o Gilson está chegando, um empresário bem-sucedido, né, uma família bem construída, um shape em dia, né? Por que não, né? Por que não? Por que não? Só que ele já está me dando o caminho. Bruno, isso, o treinamento faz isso. É porque eu vivo isso há muitos anos, e é isso que a gente tenta transmitir essa palavra. Mas, por exemplo, Gilson, o Bruno de 38 falar com uma pessoa mais sábia de 50, tentar transmitir um processo de treinamento, né? Pô, mas o cara é jovem. Não, isso mesmo.
O Bruno hoje entende claramente o que você, Gilson, né, entende já estando mais à frente. Porque para entender isso sobre treinamento, você não precisa ser formado em educação física. Você precisa ser um ser humano que busca evoluir todos os dias sobre você mesmo. Então, conhecer o seu corpo, a sua mente, ela é fundamental nesse processo. Então, é isso que a gente precisa trazer para as pessoas, o que a Bmove quer fazer. Quando eu falo isso é universidade, é exatamente isso. A gente entende as dores e as barreiras do ser humano com a prática de treinar, que é esforço. O ser humano, o cérebro é procrastinador. Diferente que você vai na lógica comprar um óculos, por mais que eu buscar o centro, você não vai fazer isso. Você vai comprar um óculos, vai comprar um telefone, você, para ter o resultado do produto treino, você precisa correr atrás do prejuízo. É muito difícil as pessoas assimilarem isso, porque isso vem com o tempo. Então a gente precisa começar, né? O que eu sinto sobre treinar, o que você sente sobre treinar como ferramenta, alguém precisa fazer as pessoas conhecerem mais sobre isso. Porque é que eu falo, se todo o mundo treinasse, nós teríamos um mundo melhor. Um mundo mais próspero, mais saudável, uma mentalidade muito mais poderosa na sociedade, muito menos negativa que a gente tem hoje, por essa dinâmica de construção. Só que aquilo é processo, né? É doar a um processo que, na verdade, você sabe o resultado. Então não é sobre só treinar, né, Gilson? A alimentação, o descanso. Então o processo de treinamento ele envolve várias disciplinas que estão relacionadas com treinamento e a gente, empresa, precisa criar esse canal, né, de transmissão. Então como é que eu faço isso? Eu preciso ter uma cultura, um modelo para te garantir. Acredita em mim, eu vou te pegar pelo braço, vou te conduzir na academia, não é entrar, usar e ir embora, eu vou te conduzir no processo, todo um time vai te conduzir no processo, porque se você se manter treinado, talvez ali na frente você vai começar a entender tudo aquilo que a gente vive, sente e transmite hoje. Vou fazer uma analogia com isso que você está falando, porque vai ser bem legal. E eu vou falar para quem está assistindo. Porque você é um cara que tem muito conhecimento, você entra em nomes específicos de conhecimento que talvez quem está olhando ali não vai entender. Mas vamos fazer o seguinte, as pessoas não compram ingresso para ir no show que vai acontecer daqui a 6 meses. Ela compra o ingresso 6 meses antes, quer dizer, ela desembolsa antes, ela vai para uma fila, fica 5 horas na fila, vai para um show onde cai uma tempestade, ela fica embaixo da chuva e ela sai feliz da vida, não é assim? Pensa você que faz isso, é a Bmove. Vamos pensar dessa maneira. Vocês é o ingresso antecipado. Porque pagar um óculos, você paga agora e já sai com óculos, dopamina, vai lá no cérebro. Só que se eu entender o processo do ingresso antes do show, porque eu vou viver o show. Na hora que eu olhar o espelho, me olhar no espelho e falar, caracas, olha esse show que eu construí. É o ingresso, cara. A mensalidade num lugar como vocês estão construindo, com esse conceito, é aquele show que você está esperando 5 anos vir para acontecer no Brasil, você está 5 anos esperando. Quando lança na pré-venda, você vai lá e é o primeiro a comprar, fica no site até meia-noite para dar. É a mesma coisa. Basta você fazer essa conexão, essa analogia, e você fala, caramba, é isso. Então eu vou pagar o ingresso todo mês, porque na hora que o show acontecer, meu, aí vamos trazer, quando o verão chegar, tá todo mundo benzão. Disforme, você tá em forma, cara. Você vai despontar, cara. Mas, ô, Gilson, me vê aqui agora. Lindo essa sua visão sobre esse ingresso, né? Só que, na verdade, o treinamento, você é o artista. E por que as pessoas compram o show antecipado, às vezes com tanto tempo de antecedência? É porque elas sabem já que isso é uma fonte de prazer, né? Bioquimicamente falando, poderosa. Aquela sensação do show, do evento, do ambiente. Só que é uma outra barreira do treinamento.
as pessoas, muitas das vezes, eu até vou te perguntar isso, as pessoas não têm prazer em treinar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho prazer em fazer musculação? Nem sempre. Mas eu faço porque tem que ser feito. Porque eu sei, né, que esse é o meu processo. Então, tem momentos que você não está com vontade de treinar musculação. Não tem prazer. Tem um senso de dever, né? É o meu dever, porque eu sei a recompensa que isso me dá. Okay. Porque é diferente de esporte, de jogar uma pelada, um futebol, jogar um futevôlei, jogar um tênis. Treinar não tem essa sensação do esporte. É um compromisso. Consegue entender? E tudo que gera um compromisso de obrigação, as pessoas se afastam. Aí eu te pergunto, você, na questão da musculação, vamos falar assim, existe o prazer de fato ou é uma questão que você sabe que é uma obrigação, um compromisso que você assume com isso, porque você sabe o resultado que isso te dá? Quer complementar? Eu vivo esses dois mundos, obrigação e prazer. Tem dia que eu tô indo pro prazer, tem dia que eu tô indo pra obrigação. Cara, mulheres oscilam, né? Não, mas você deu a resposta perfeita, é o que eu ia dar. Por que tem que ser uma coisa ou outra? Por que não as duas coisas? Eu uso os dois. O que precisa ser contextualizado é que nem todo mundo treina há 28 anos como eu. Talvez em algum momento... só um detalhe, tá? Você treina há quanto tempo? Há 28 anos ininterruptos. Eu treino há 23 anos ininterruptos. Eu acho que eu posso... Comecei com 15. Eu vou chutar mais alto para não errar mesmo. Eu nunca fiquei 2 meses direto sem treinar. Nunca. Desafio. Você treina mais do que eu? Eu tenho um desafio. Eu treino, em média, 350 dias por ano. Tá. Se você tivesse feito essa pergunta 5 anos atrás, eu deveria treinar 750 vezes por ano. Porque sempre era mais de uma. Dobrava. Hoje, talvez você ganhe. Talvez provavelmente você vai ganhar. Interessante que é o seguinte, eu não sou o único maluco não, tá, pessoal? Porque existem outros malucos no mundo. Sábado, domingo, né? 3, 4 horas da tarde, eu tô lá treinando, eu vou treinar na academia, né? Hoje no meu condomínio, e começo a fazer minhas postagens, publicação, só recebo assim, você é maluco, vai tomar uma, que isso, que não sei o quê. Mas quando eu tô rolando ali nos stories, eis que eu encontro um outro maluco, Gilson, treinando na academia do condomínio dele, né? Eu falei, cara, esse cara entende por que eu tô treinando agora, né? Mas é isso, o que faz a gente um domingo, 4 horas da tarde, Gilson, estar treinando sozinho na academia de um condomínio? Mas aí então, vamos lá, aí a minha pergunta é a seguinte, você pegou o telefone e mandou mensagem para alguém? Cara, você tá indo no bar, não sei o quê, vem ser feliz na academia. Não. Por que o contrário, as pessoas acham que quem tá na academia não tá sendo tão feliz ou mais do que quem tá num bar no sábado à tarde? Então, Gilson, então, essa resposta para mim muito doido. Essa resposta para mim é muito clara. Isso tem a ver com mentalidade, né? Mentalidade. Muitas das vezes, uma mentalidade de fuga, do ser humano, às vezes, ter que entrar num processo, né, contínuo de desafio, de prosperidade, e muitas das vezes esse processo é difícil e as pessoas querem um relax, um momento de prazer, sabe? Então é por isso que todos esses momentos que você tem que optar em construir ou relaxar, é muito fácil você ir pro bar tomar uma. Mas é muito difícil você, cara, eu preciso fazer o que tem que ser feito, porque... E também fugir de certos paradigmas, sabe? Não tem sábado, não tem domingo. O empreendedor, você trabalha sábado, você trabalha domingo. Cara, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. O meu processo é muito claro. Então, custe o que custar, eu vou me doar a ele. Então, a mentalidade do mundo à nossa volta, até nessa palavra que todo mundo tem uma certa rejeição, mas na verdade ela é muito simples de explicar. Medíocre. Medíocre é viver na média. Essa é a definição. Então, quando você fala, você está com o pensamento medíocre, opa, está me ofendendo. Não, você tem um pensamento que é a média da população, das pessoas que estão à sua volta, que não é
aquela mentalidade que te coloca numa jornada de construção em cima, talvez, do que te leva a um sucesso que você está buscando. Não, e posso trazer um outro espectro? Essa vai ficar interessante. Eu entendo muito o valor da amizade. Eu sou um cara de poucos amigos. Eu entendo muito o valor da amizade, mas eu sou um cara de poucos amigos. E aí estar num sábado à tarde, depois de uma semana de trabalho, num bar, bebendo, normalmente, eu não estou falando que todos, normalmente as esposas estão em outros lugares e são os amigos que estão bebendo. E tá tudo bem, não é uma crítica. Só que o processo de evolução do Gilson, há uns 7 anos atrás, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, e eu vou abrir. Quase que eu me separei. Talvez tenha até um pouco mais do que isso. E aí eu falei, mas por que eu vou separar da mulher que eu não quero estar separado dela? Não é o que eu queria, mas o Gilson médio, por vaidade, nas brigas, enfim. E aí eu falei para mim mesmo, de frente para o espelho, não uns 80, mas olhando para mim uns 80, porque eu não tinha essa concepção. Eu falei, não quero mais viver o que eu estou vivendo agora, nesse momento que a gente estava numa situação de briga. Eu falei, a partir daquele dia, eu nunca mais brigo com a minha esposa. Eu tenho um vídeo no TikTok que tem mais de 4 milhões de visualizações. E sei lá quantos comentários. 90% dos comentários são me criticando. Homenzinho de merda, homenzinho não tem opinião. Não, eu tenho muita opinião. Exatamente por ter opinião, eu falei, não vou viver uma vida média com a minha esposa. E aí a saída no sábado, e deixando claro, não são todos, mas é um escape. E, cara, as melhores viagens que eu faço sou eu e minha esposa. Eu não preciso ter amigos do meu lado para me divertir, para ser uma baita de uma viagem. Eu viajo só eu e ela. Eu vou fazer uma viagem agora dia 6 de setembro, só eu e minha esposa. Mas o que eu vejo é que muita gente precisa ter mais gente do lado para a viagem ser boa. Quando eu aprendi que a minha felicidade está ali no meu núcleo familiar, eu consigo ser feliz tanto quanto se eu estiver com mais 10 amigos do meu lado, cara, isso foi libertador, porque eu não preciso mais estar. Então, estar numa academia num sábado à tarde, além de tudo que a gente já falou sobre da construção que é, eu tenho prazer de estar ali, porque estar sozinho comigo mesmo é prazeroso, estar na minha casa num sábado à tarde, sem estar em outro lugar, não precisa ser bebendo, mas, enfim, mas estar ali na minha casa com a minha esposa, cara, me deixa muito feliz, porque foi intencional. Eu falei, eu quero construir isso para mim. E aí, quando eu falo para muita gente que na minha casa não tem briga, porra, Jesus, você consegue falar coisas que isso não existe. Eu falei, cara, existe, cara. Eu sei que você não vai acreditar em mim, mas eu tô falando, eu vivo isso. Mas as pessoas têm dificuldade de aceitar porque a felicidade dos outros incomoda, cara. Incomoda. E também treina, né? Essa mentalidade de treinar também é da sua esposa? Ele ficou até sem palavras. Né? Não, eu sei que eu cutuquei muita gente nessa hora. Eu tenho certeza que eu cutuquei muita gente. Muita gente tá pensando. Muita gente tá pensando sobre o que eu falei. Muita gente vai jogar pedra. Porra. Não, eu fiquei até emocionado, porque a gente, né, que é casado, nós temos família, né, e a gente fica, que hoje em dia é difícil, né? Muito difícil, Laila. Hoje é briga atrás de briga, guerra. Eu falo assim, mas eu também tenho um gêniozinho assim. Então, mas esse é um ponto. Eu acho legal isso, porque a gente está pronto a evoluir. Esse é um ponto que você trouxe, assim, eu também tenho o meu gênio. Priscila também tem um dela. Eu também tinha o meu. E eu continuo tendo o meu. Só que a minha intenção do meu relacionamento sobrepõe ao meu emocional do ego, da vaidade, do meu gênio. Então nunca... Porque se eu faço parte de uma briga, porque são duas pessoas, eu e ela, 50% é minha responsabilidade. Ou eu pego os meus 50% e potencializo aquela briga, ou eu pego a minha parte dos 50% e falo, cara, vamos zerar isso agora. Vou abrir outra coisa para vocês. Já aconteceu situações que pudessem gerar uma desavença? Aconteceu. Nessa hora, depois que eu virei literalmente essa expressão em comum, a chave no meu cérebro, eu falei, cara, você tá certo, Gilson. Ela não tá certa. Eu falei, e o que isso muda? Se eu tentar provar aqui uma semana brigando, falando que ela vai mudar o que na minha vida? Aí eu falei,
Você vai ficar uma semana estressado, sem falar com ela, morando no mesmo teto, sem se falar, cara. O que isso constrói na vida dela e na sua? Eu falei, nada. E se você voltar a falar com ela agora e pedir desculpa, mesmo você estando certo? Caraca, vai ser sensacional. Meu irmão, isso aqui foi eu. Eu queria pegar o meu cérebro nessa hora e falar assim, ó, só vive isso por uma semana e depois você me diz se é bom ou não é. Agora eu vi que você não tem problema, é mesmo? Não tenho. Pensando assim. Só que as pessoas vão falar assim, como não tem problema? Se você tá vivo, você já tem um problema. Não, gente, as coisas acontecem. Né? Ó, só para exemplificar o problema. Vou mencionar o carro só para vocês terem uma ideia de preço e tal. Eu tinha uma Evoque, eu parei no centro de compras. Vocês sabem dessa história? Não. Tá, no centro de compra todo mundo para o carro assim, certo? Uhum. E quando tá cheio, as pessoas vêm, param o carro ali, você entrega a sua chave para uma pessoa que está ali há muitos anos, e confia nele. Uhum. E assim eu fiz. Deixei minha chave, meu carro estava ali, uma Evoque. Eu tô dentro da loja do centro de compras almoçando, ela já estava fechada. Eu e Priscila almoçando, liguei o ar, saí lá da loja nova e fui almoçar. Daqui a pouco eu só escuto um barulho. E um monte de gente passando no centro de compras. Eu, caramba, o que aconteceu? Daqui a pouco vem essa pessoa que vigia o carro. Eu posso falar, pô, não tem problema. Flamenguinho. Uhum. Flamenguinho veio. Cara, vai, Bruno, desesperado. Gilson, me desculpa, bati seu carro. Ele na porta da loja e eu almoçando. Assim mesmo, juro pra você, assim mesmo. Eu falei pro Flamenguinho, mas machucou alguém? Ele, não, cara, mas bateu o seu carro. Eu falei, vou terminar de almoçar e já vou lá. Bruno, terminei de almoçar. Cara, isso juntou uma galera. E só vê todo mundo assim, aí olhando. Curioso. Saio da loja, vou lá. O que aconteceu? Meu carro, ele foi sair, ele abriu a porta e não fechou e soltou o pé do freio. A porta travou numa SW4, a porta fez assim, ó. Abriu. Encostou lá na roda. Cara, pessoal do lado, aquele alvoroço, Flamenguinho, Gilson, pelo amor de Deus. Uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, cara, eu vou te pagar cada centavo. Eu falei assim, quantos anos você tem, Flamenguinho? Ele falou, eu tenho 43. Eu falei, não vai dar tempo, fica tranquilo. Juro pra você, foi literalmente assim. Eu falei, relaxa, Flamenguinho. Liguei pro seguro, veio, rebocou o carro. E resolveu. Então, assim, pra muita gente, como eu ouvi, eu falei, meu irmão, eu ia matar ele. Sim. Eu falei, cara, ia adiantar o quê, cara? Aconteceu o fato. Então, para vocês entenderem, tem um problema? Tenho, cara, bateu meu carro. Só que eu poderia tornar isso um mega problema para ele. Tá resolvido. A questão é como você reage a um problema, a um processo. Pergunta, a Priscila compactua bem com essa dinâmica sua de treinar? Ela gosta de treinar? O que você pode dizer pra gente de um casal com uma boa relação? Né? Porque acontece, a gente tem muito problema, né, em relação à academia de homens que não treinam. E a resposta é, porque minha mulher não deixa. Ou vice-versa. Caraca, me surpreendeu esse jogo. Ou vice-versa também. Eu tô aqui, ó, defendendo as mulheres. Eu vou pra academia e minha mulher já fica no telefone. E mulher também não, porque o meu marido tem ciúme. Tem ciúme, a gente tem muito isso lá no Rio. O homem pra mulher. Pro homem pra mulher, eu imagino. Eu não imaginava. E é o que eu falo pra todo mundo. Homem principalmente. Cara, você quer treinar? Primeiro você coloca a tua esposa pra treinar. Porque depois que ela for, irmão, tua vida tá garantida. Ela vai querer todo dia. Pra gente entender que o treinamento, ele te traz o benefício do bem-estar. Então, quando você tá num relacionamento que só um usufrui disso, a tendência é que o outro que não entende vai querer minar. Pô, mas você vai pra academia por quê? Quem fica com as crianças? E vice-versa. Aí o que acontece? Ninguém vai. Aí a saúde vai pro saco, né? Então, por isso a gente defende muito isso, né? Aqui a gente divide, ó, você fica um pouco com o Noah e eu fico, você vai. Eu vou meia-noite lá, já treinou? Final de semana? Pode ir, vai. O que eu tô querendo fazer com isso? Um casal que treina, né? E que vive esse processo também, na prosperidade do treino, do se cuidar, isso favorece muito a relação. Por isso que eu tô perguntando. Na dinâmica do Gilson treinar, a Priscila também treina, como é que ela enxerga isso? Outra coisa, viagem, né? Você falou que gosta de viajar. Eu e o Lara, a gente viaja, eu só fico em hotel que tem academia. Ou só fico em hotel que tem academia do lado. E conhecer a academia faz parte. Nessa hora do podcast a gente vai começar a descobrir alguns segredos. Gente. Segura aí, você vai ver. Mas a gente tem esse ponto. Toda viagem, a gente tem que olhar a academia perto. E, por exemplo, a gente agora foi para Juiz de Fora.
Aí, Bruno, vamos treinar nessa academia, amanhã em outra e outra. Até pra gente também levar coisas boas pro nosso negócio. E quando a gente vê alguma coisa que não agrada muito a gente já tem uma visão diferente, né? Então a gente acaba trabalhando também. Muito bom. Cara, essa pergunta é muito legal e é o seguinte. Primeiro precisa entender o contexto. Então, assim, hoje eu vivo um momento de treino com Priscila diferente do que foi há 5 anos atrás e diferente do que foi no começo. E aí vem uma coisa que a gente escuta muito na internet: ambiência e pessoas. Priscila não era a pessoa que mais amava ir para academia. Mas o fato de eu amar ir para academia tornou ela uma outra apaixonada por treinar. Então, eu conduzi. Então, assim, ela não ficava com ciúme de ir para academia, porque era uma coisa que eu já vivia. Enfim, então nunca existiu isso. Treinamos em academias diferentes, em horários diferentes. Vou trazer só 2 palavras. Não vou aprofundar nisso, mas isso é muito legal. Um casal precisa ter 2 coisas muito fortes: unidade e linguagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o dia que uma coisa e outra, no dia que a linguagem acabar, tipo, você é uma academia, ele odeia e critica você, e você critica, pode esperar que é ter questão de tempo que vai dar um BO pior aí. Então é fundamental ter a mesma linguagem e unidade entre o casal. E então o fato de eu ter gostado, eu trouxe Priscila para a academia, e ela passou não amar, mas ir pela obrigação. Ela tinha um cara do lado que se cuidava e ela viu, falei, poxa, eu preciso fazer isso também, eu quero também viver isso. Então ela passou por todas essas fases. Vivemos um tempo onde a gente malhava juntos na mesma academia com o mesmo personal, mas ela tinha um treino e eu tinha outro. Nesse contexto ainda ela não era fã de ir para a academia e treinar, e o nosso contexto hoje tornou que eu sou o personal da minha esposa. Nós vamos no mesmo horário e eu passo treino para ela. Olha aí, Bruno. Cara. Eu postei várias vezes na Bodytech mostrando eu treinando Priscila. Esse é hoje o nosso contexto de academia. E o mais interessante, olha que legal agora. Eu sou um fã da academia, de musculação. Lá atrás você me perguntou por que musculação. Sim. Cara, sempre gostei de musculação. Não tem um motivo específico que eu consiga te dar uma resposta para isso. E Priscila, esses anos todos malhando, ela continua não amando treinar. Como assim? Ela não ama treinar. Se ela pudesse escolher, ela não ia. Mas por isso ela deixa de ir? Não. É isso. Porque ela sabe o que ela precisa fazer, mesmo não gostando. Aí tem uma frase na internet que é muito legal, que crianças fazem o que querem, adultos fazem o que é preciso. Perfeito. E é o que ela está fazendo. Eu acho que isso é interessante, a galera aí de casa, né? Na galera da B-Move, né? Que a gente precisa entender exatamente o que o Gilson está trazendo aqui, né? Então, o treinamento como ferramenta de comportamental, ela desperta, assim, todos os atributos cognitivos, psicológicos, que o empreendedor precisa para seguir um caminho construtivo e desafiante, profissional. Ela é uma ferramenta, assim, de construção de relacionamento com a sua esposa, né? E a gente tem que aprender que tem que fazer o que deve ser feito. Existe um sistema de recompensa. Então, eu, por exemplo, eu sou um apaixonado por treinar, tá? Eu gosto muito mais de cardio do que musculação. Mas, religiosamente, eu nunca deixo de fazer musculação porque eu sei que ela é mais importante para mim do que fazer um cardio. E essa é a maturidade que a gente tem que ter com o treinamento. Porque um jovem inicia na musculação, Gilson, a partir dos 13 anos de idade. Um treino mais funcional ali, mas com 13 anos já pode começar a desenvolver o corpo. Uhum. Então imagina que um cara que vai viver 150 anos, que ele vai passar aí 100 e tantos anos treinando. Imagine que riqueza que eu vou ter de corpo aos 80, hein? Exatamente. É igual dinheiro, pô, você só vai somando. Então... Você precisa fazer um pouco mais de esforço para manter, mas... Hoje você sempre vai querer ter uma estética favorável na condição que o seu corpo permite hoje. Então, a gente precisa assimilar melhor isso. O jovem, né, a mulher jovem, ela vai ter um corpo mais exuberante, mas como é que ela vai estar aos 50? Ela vai estar exuberante na condição que um corpo de 50 anos pode dar. E o treino, ele vai potencializar, ele vai deixar você mais bonita, né? Então, essa jornada de treinamento ela é muito desafiadora, porque ela é contínua e leva anos. Então, é isso que a gente precisa despertar desde a base do jovem. Por exemplo,
Hoje, meu filho não gosta de treinar. Né? O Ricardo não gosta de treinar. Vou te botar na academia. Aí ele fala, meia-noite, ele manda mensagem pra mim, domingo eu tô treinando, tio, você é doido. Eu falei, caraca, eu tenho um problema dentro de casa. Né? Eu preciso transmitir pro meu filho, só confunde, né, tio, filho, né, sou padrasto do Ricardo, eu preciso despertar no Ricardo uma percepção da importância comportamental que treinar tem na vida dele desde já. A Lara, né? A Lara vai fazer 18, ela já vai pra academia sozinha, ela treina sozinha. Então, mas ela já iniciou um processo. O Ricardo, 14 anos, né? Ainda não. E então, assim, a gente como pai que treina, a gente passa a ter dentro de casa os mesmos desafios. Uhum. Porque eu quero que o meu filho seja empreendedor no sentido de construir, né? A parte profissional e comportamental. Então, qual é a mensagem que a gente está transmitindo? Não só para a sociedade, mas como para os nossos filhos. E saber que é um processo de disciplina, sabe? E o ser humano ele não é movido a disciplina. Então, a gente tem que ter maturidade, sim. Quando a gente fala de treino, a gente tem que ser um pouco rigoroso. Né? As pessoas falam, cara, você é muito militar. Eu falei, não, cara, é o processo. Não adianta falar bonitinho. Cara, você tem que treinar. Você não vai ter o resultado amanhã, só daqui a 3 meses. Só daqui a 6 meses, sabe? A pessoa me pergunta, cara, eu quero ficar com shape igual o teu. O que eu preciso fazer? Eu falei, treinar há 25 anos. Como assim não? O corpo que eu tenho hoje é reflexo de 23 anos de treino. Não, cara. Eu tenho 38 anos, certo? Eu tô na frente de muitas pessoas de 38 anos. Porque eu tenho um processo que começou lá atrás. Então, o cara hoje, para chegar, né, nessa condição física de treinar, entre outras coisas, ele tem que passar pelo processo. Não existe milagre, existe processo. Um processo tem que ser cumprido. Uhum. Então, a gente precisa quebrar essa cultura das pessoas que, mesmo gostando ou não gostando, você precisa sim treinar alguma coisa para cuidar hoje daquilo que você quer ser logo à frente. Posso pegar esse gancho? A gente precisa treinar as pessoas para fazer o que ela talvez não goste, mas por necessidade. Só que quando a gente precisa pegar as pessoas, é muita gente. Perfeito? Quantas pessoas você conhece apaixonada por academia, por musculação como vocês dois? Provavelmente é muito menor o número do que as pessoas que odeiam ir para academia. Aí agora vai o seguinte, vai a mensagem para a equipe de vocês que vai trabalhar na B-Move. Perfeito? Que eu acredito que eles pelo menos vão assistir o podcast inteiro. Saiba que quando vocês inaugurarem, todos vão estar entusiasmados, empolgados, motivados, academia nova, desafio novo. 6 meses depois está todo mundo vivendo que estava na outra academia, no outro lugar, não sei o quê. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte. Para colocar dinheiro no bolso de cada um dos colaboradores que estarão trabalhando, não é a Laila, não é o Bruno. É você mesmo. Se vocês não tiverem nenhum aluno na academia, como é que vocês vão pagar? Então, quem paga eles são os alunos. Aí você fala, bom, se tem poucas pessoas apaixonadas por treino, o que eu preciso fazer para que essa pessoa se apaixone por treino? Talvez, e aí eu vou trazer o gancho que eu falei de Priscila, esses anos todos, e ela não é uma apaixonada, se ela pudesse ela parava, perfeito? Então faz o seguinte, você que é personal e que vai trabalhar na B-Move, faça que todos os dias que o aluno entrar, é a mesma inspiração que você tem como se fosse o primeiro dia. Todo dia você vai ter que trabalhar a empolgação do seu aluno e todos eles vai ter que estar... Cara, eu odeio. Mas vem cá, quando ele terminar a aula de 1 hora, eu falo assim, cara, ainda bem que eu vim aqui. Isso é comportamento. Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que saber tudo sobre a sua profissão, mas entenda sobre relacionamento. Se você souber isso, você vai ser o próximo dono de uma filial da B-Move, quem sabe? Eu quero fazer um desafio. Eu quero fazer um desafio com isso aqui agora. Lá. E é aquilo ainda. Entenda o funil de vendas. Porque é isso aí. Excelente. É você objeção, é você cuidar do seu cliente. E o funil não para. Cada dia o funil. Trabalhando o funil. Gilson, você é o CEO da B-Move. Como seria a academia, uma academia do Gilson? Bom, o que você faria
Porque você conhece a academia, já passou por várias, né? Perfeito. De campus, de fora. Qual seria a concepção de academia, negócio do Gilson? Eu ia querer que o JK Iguatemi, em São Paulo, que é um shopping de elite, falar, cara, eu vou tirar a Bodytech, eu quero a B-Move aqui, porque vocês conversam com Prada, Tiffany e só as grifes. Eu grifaria a empresa de vocês. Seja mais específico, Gilson. Eu traria a perfumaria para a B-Move. Não era um salão com equipamento. É uma maison. E ali dentro tem equipamentos, e aí vai da iluminação, da pintura. Eu descaracterizaria aquela visão de academia. Eu traria, até pelo que vocês querem de público, eu tornaria uma puta de uma maison de ginástica, sei lá, a gente pode criar um nome, maison do corpo. Algo assim. É o que eu faria. O que te chama atenção numa academia? Vamos trazer assim a relação academia com o cliente, né? Um cliente, né, do seu nível, que sabe treinar, né, empresário, bem-sucedido. Como que eu consigo atender suas expectativas? O que o meu agente comercial, né, como ele tem que saber lidar com você e principalmente como que o meu treinador ele consegue atingir essa inspiração para um cara do seu perfil? Boa, então vamos lá. Então eu vou dar essa resposta já imaginando que você é o dono da B-Move e quer pegar o que está aqui dentro da minha cabeça para transformar isso na prática na sua academia. Eu quero te conquistar, o Gilson, no dia a dia dentro da B-Move. O que a gente teria que fazer? O que você espera de mim? Além do que eu acabei de falar, perfeito? Sim. E aí a gente extrapola o salão, vai nos detalhes, vai no banheiro. Eu quero entrar no banheiro e vai falar assim, cara, eu consigo entrar descalço nesse banheiro. Eu tomo banho aqui nessa academia. Esses são nos mínimos detalhes mesmo. Esse é o cara, é o Gilson que gera a Optical Center. Quanto a time, para me atrair, é muito simples. Comportamento humano é padrão. As pessoas hoje, elas querem o melhor, então o primeiro impacto é o visual. 80% da comunicação que a gente recebe durante o dia é através dos olhos. Então o primeiro impacto é o visual. O segundo é o que eu acabei de falar. Todo dia que eu for lá treinar, me trata como se eu fosse a pessoa mais importante daquela academia naquele momento. Eu, Laila, seja quem lá tiver, cada um que tiver naquele horário, você tratou ele como a pessoa mais... Nem caso meu marido me deu um bom dia tão empolgante quanto você me deu. E sorriso. Treina sua equipe para sorrir. Onde eu frequentava, existia uma pessoa que vestia a camisa da empresa que ela baixava os olhos para não dar bom dia. Cara, sorriso é a maior ferramenta, vou usar a palavra ferramenta que você usa, para quebrar qualquer problema que alguém possa estar naquele dia levando para dentro de uma academia. Se você receber ela sorrindo, provavelmente ela vai falar assim, caracas, cara, só precisava disso. E essa concepção de academia na mente, na direção do Gilson, você já encontrou ela por aí? Alguma vez na sua vida? Eu encontrei dentro do contexto do momento, que foi a Bodytech Shopping Iguatemi. É um shopping em São Paulo, onde o preço era R$1.000 e poucos, o menor preço, porém, eu tinha geladeira dentro da academia que tinha Red Bull, não sei o que lá, frutas liberado. Existia uma maquiadora dentro do banheiro feminino, secando o cabelo e fazendo maquiagem para as mulheres que precisavam sair dali para o trabalho. Olha o nível do negócio. Vocês já tinham visto isso? Nunca vi. Eu também não. E aí aquilo impactou. Eu pensei, caramba, tem uma pessoa lá secando o cabelo e fazendo maquiagem para quem quer. Gente. É isso, cara. Eu acho legal você falar isso, porque assim, a gente tem que entender que, lógico, às vezes a gente não vai chegar, né, numa academia de R$1.000. Você tem que criar um ambiente luxuoso para ir justificar isso.
Mas eu acho o seguinte, a gente com muita intenção, criatividade, a gente consegue fazer, né, algo inspirador, não necessariamente criando algo que vai partir por um valor maior. Não, então, aí foi interessante, Bruno. Por que eu falei demais? Tô falando de energético na geladeira. Tô falando de um secador no banheiro. Às vezes, tô falando de um banheiro limpo. Às vezes um olhar, um mínimo olhar criativo, que não necessariamente era essa mesma que eu quero passar. Você não precisa gastar-se muito dinheiro, necessariamente, para atingir essa inspiração nas pessoas. Exatamente. Às vezes, com criatividade, com detalhes, mas com baixo investimento, você consegue atingir esse sentimento que a pessoa está buscando ali desse diferencial. O preço que você vai colocar se tornou perceptível em valor. Estou chutando. Claro que R$1.000 é em São Paulo, no melhor shopping de São Paulo, um contexto de público totalmente diferente daqui. Sim. Só que essas ideias não oneram tanto uma academia, você pode ofertar isso sem problema nenhum, vai trazer um baita diferencial, porque pensa, óculos é óculos. O Ray-Ban que está na Optical Center está na Ótica X na João Pessoa. E o que faz o cara querer comprar na Optical? É o moço que abre a porta. É o cafezinho. É um café. É um somatório de coisas. Então, quando a pessoa, no primeiro momento, falar, sei lá, X reais, nossa, aí eu odeio essa palavra, mas eu vou ter que falar, caro. Quando ela passar um mês dentro da Bmove, ela fala assim, barato. Porque ela teve a percepção de valor. E aí o preço que ela paga, ela fala, cara, se eu tô no Rio de Janeiro, era no mínimo 3 vezes mais. O que a gente fez aqui na Bmove, ô Gilson? Por entender, né, buscar sempre trazer uma academia diferente, a gente mudou a concepção da Bmove, né? Então, por exemplo, a gente não é uma academia que você paga mensalidade, você, na verdade, você escolhe programas e serviços de treinamento. Então, a gente vai desde uma musculação, que tem um serviço mais premium, né, até um programa de personal trainer. Então, a Bmove ela foi pioneira isso no Rio de Janeiro. A gente credenciou um time de treinadores da casa, né? Porque, por exemplo, qual era a maior dificuldade de um cliente numa academia? Às vezes ele está querendo treinar, ele não encontra academias que tem um modelo de negócio que investe em serviço qualificado, e a pessoa sempre pergunta, tem algum personal aí que eu possa contratar? Vocês me indicam alguém? Isso me gerou um clique. Ué, se o cliente vem na minha empresa e ela está buscando um personal, tem coisa errada. Porque, na verdade, eu que tenho que suprir a expectativa dela. Outra coisa, eu vou mais além. Então, o meu serviço de salão convencional já é muito mais qualificado do que, né, da concorrência, digamos assim. Mas vamos além. O personal trainer. Eu falei, cara, quer saber o seguinte? Eu vou bancar o personal trainer para o meu aluno. Eu vou contratar, eu vou recrutar, montei um programa de formação de treinadores, vou qualificar, e quando esse cara chegar ali na minha recepção, eu vou dizer para ela o seguinte, toma aqui. Aqui na Bmove você escolhe o seu treinador dentro de casa. Sim. Entendeu? E aí a gente consegue fazer o quê? Trazer uma diferenciação, trazer uma perspectiva. Esse programa, lógico, tem um preço mais elevado, mas ainda assim ele é democrático, mais acessível. A gente chega a economizar quase 50% para o bolso do cliente, do que comparado a um personal externo que não tem credenciamento, né, dentro do mercado, por estar fora do nosso ambiente, dos nossos ecossistemas, enfim. E eu vou além, e dando até mais qualidade do que um personal externo daria. A qualificação. A qualificação, qualidade no serviço. Porque, por exemplo, eu já cansei de ver personal externo pegando o seu aluno, botando 15 minutos para aquecer. Aquele tempo está rodando. Você vai botar seu aluno para aquecer 15 minutos, 20 minutos numa esteira, que ele pode fazer sozinho, entende? Então, ou seja, o aluno já está perdendo aquele tempo, né? Então, isso é importante a gente também falar, porque a qualidade é tão boa quanto, né? E fora os benefícios que a Bmove tem. Treino trocado, né? A gente troca o treino a cada 45 dias, aplicativos, a gente tem a vida toda do cliente ali na mão. A gente sabe quantas vezes o Gilson foi na minha empresa,
na academia, se o Gilson está há muito tempo sem ir à academia, eu mando uma mensagem para você. Muito Gilson, estou sentindo sua falta. Então, a gente tem essa parte humana muito forte na Bimove. Isso aí a Laila falou, é bem interessante, porque muitas academias, eu já ouvi muitas trocas, né? Cara, o meu cliente não vai na academia. Tá tudo certo. Eu falei, não, tá tudo errado. Se ele estiver pagando, ele... Não, eu quero que ele... Isso aí, né? Mas se ele vier todo dia, a gente tem mais custo. Né? Falei, cara, eu quero... Minha obrigação é fazer o meu cliente vir treinar todo dia. Porque eu sei que isso vai tornar para ele um diferencial e vai dar mais resultado. Certo? Porque essa mentalidade ela não pode acontecer. Porque o maior resultado, uma propagação do meu negócio é você dizer o seguinte: eu treino na Bmove, eu treino todo dia e o meu resultado é excelente. Então eu não quero que você fique em casa me pagando. Isso é muito pouco pra gente, né? A gente precisa causar uma transformação. Então a gente é uma academia até chata. Eu sei que você está faltando, eu vou te perturbar. O que está acontecendo que você não está vindo treinar e como que a gente pode te ajudar nisso? Por isso que eu te perguntei, tentei entender qual era esse modelo de academia que o Gilson vislumbra, porque a gente vem tentando ser diferente, não necessariamente gastando horrores para ser uma academia de R$1.000, porque isso também gera uma condição de negócio diferente, mas a gente com muita criatividade, com muito investimento direcionado, a gente consegue trazer para você maiores perspectivas de não ser convencionalmente apenas uma academia, ser algo além disso. É isso, cara, porque assim, vamos tirando toda a parte de conhecimento que vocês têm, do programa que vocês têm, da humanização da academia com o cliente de vocês. Qual é a percepção do cliente? Assim? Como é que ele enxerga o valor de vocês? Porque, de verdade, empatia e gratidão, todo mundo tem. Aliás, todo mundo diz que tem. Já ouviu essa? Essa é boa pro corte. Mas gratidão e empatia é igual imposto de renda. Já ouviu? Você precisa declarar e pagar. Então, quando você dá lá todo o valor, toda essa estrutura para alguém, o que ela precisa fazer? Cara, olha o que eles fizeram para nós, clientes de Campos. Ele podia ficar lá no Rio de Janeiro. E esse casal está trazendo isso tudo para nós. Sou empático a isso. Diferente das outras, abre um salão, joga equipamento, diminui custo. Aí essa frase que você falou, cara, às vezes tem umas coisas que... o cara fala assim, é melhor que ele não vai porque ele aumenta meu custo. É o contrário, cara. Quanto mais aluno você tem, mais você dilui o custo. A academia está aberta. Os profissionais estão trabalhando. Exatamente. Quanto mais aluno, você diminui, que chama de CAC na internet, você diminui o custo disso. Mas, enfim. Então, essa percepção, trazer essa percepção para o seu cliente é importante. Por quê? Na maioria dos alunos, o programa, ligar para ele, a gente tem um programa isso. Cara, daqui a 3 meses... Vai passar. Ele não vai nem lembrar. Agora, a academia linda que ele treina e que é... Cara, vocês precisam ser a Apple da academia. O iPhone é melhor do que o Samsung? Dizem que não. Mas todo mundo quer essa maçãzinha aqui, ó. Por quê? Por quê, cara? Porque desejo. maçã, é o desejo de ter, cara. Vocês precisam ser desejados. Eu quero malhar lá. Pô, mas custa 250, cara. Nesse agora eu não posso. Mas quando eu vou trabalhar para... É isso. É isso que a Optical Center para Campos é. Virou uma marca de conceito que as pessoas gostam de passear com a bolsa da Optical Center. Ponto. É esse nível que eu... Falando no Optical, franquia? Pensa em franquia para Optical? Cara, multiplicar esse tema, cara, esse negócio aí. Eu vou te falar, perguntaram. Não, eu sou o tempo todo provocado em relação a isso, assim. Pô, Gilson, cara, convite para abrir sociedade. Acabei de ter um agora, semana passada, para Vitória. Vamos trazer o Optical. Aí, mas sabe o que é o detalhe, Bruno? 49 anos. Mês que vem eu faço 50 anos. Eu poderia trazer mais dinheiro para dentro do meu caixa, da minha conta? Poderia. Mas para isso eu posso continuar vivendo como eu estou hoje? Provavelmente não. Eu vou precisar me doar um pouco mais.
Tá bom, então vamos lá. Então vamos fazer conta. Conta, simplesmente conta. Quanto que eu posso ter mais dinheiro do que eu tenho hoje? Ah, posso, mas eu vou precisar 2 anos ali sacrificando um pouco. E aí, topa? Não. Simples assim, cara. Meu dinheiro vem trabalhado. Eu não tenho... Posso falar aqui? Eu não tenho um contrato com um órgão público. Não tenho. Meu dinheiro vem na raça, meu amigo. Só eu sei o quanto que eu levei para construir, para chegar onde eu estou hoje. Não vem fácil. E onde eu estou hoje, há 10 anos atrás, eu nem imaginava que eu poderia chegar. Então, meu amigo, eu estou no paraíso, porque eu tenho tempo, eu tenho uma família perfeita, eu viajo, ano passado, 4 vezes no ano, meu amigo. Para que mais dinheiro? Eu não vou viajar 10. Não vou viajar 10. Vou viajar os 4. Para os mesmos lugares que eu já fui, para onde eu quero ir. A vida que eu tenho hoje pode me proporcionar isso. Só que o tempo se tornou muito valioso para mim. Muito valioso. Por isso que a minha vida não é corrida, cara. Eu falei para vocês. Mas como é que você construiu isso? E aí, gestão de equipe. Claro, é fundamental. Eu já contratei 151 pessoas na minha vida empreendedora. 151. O meu melhor aluno, porque eu entendi que o dia que eu deixei de ser patrão e eu passei a ser mais professor deles, cara, tudo mudou. Porque quando eu entrei na vida pessoal deles, não falando do relacionamento deles, sim, mas levando insights de comportamento... De crescimento profissional. O profissional foi uma consequência, mas as pessoas querem dar treinamento técnico para melhorar o resultado da empresa, mas o cara tem o mesmo... O pessoal dele continua igual, a ambiência dele, ele volta para casa, são as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, não muda e vai nesse conflito. Quando eu falei, vou inverter esse jogo, engenharia reversa, vou no pessoal e a consequência é a melhora do profissional. Cara, eu consegui o que todo mundo quer na vida, que é tempo. Bacana essa que você falou, né? Eu passei a ser professor da minha equipe. Cara, isso é fantástico, porque pessoas tem muita gente que não entende essa dinâmica de gerir pessoas. E que para você potencializar o negócio, você precisa se investir nas suas pessoas. São as pessoas que fazem o negócio. Recebi muita pergunta quando eu voltei para campus e comecei a abrir a Bmove Campus, se eu tinha fechado as academias no Rio, né? E outra coisa, as pessoas perguntando, questionando, ué, você vai abrir em campus? Mas como é que vão ficar do Rio? Então, assim, a gente, para escalar um negócio, construir, a gente precisa, sim, investir nas pessoas, formar pessoas para que elas, né, deem seguimento ao seu legado. Sim. Então, é muito bacana esse posicionamento, né? A gente precisa, sim, nos dedicar a ensinar, formar e ser um professor mesmo dos nossos funcionários. Muito legal. Tem uma frase para contextualizar essa conversa que fala assim, um funcionário nunca vai fazer o que o dono faz, concorda? Sim. Eu concordo com você. Até que você valorize ele. Porque o que eu vejo é as pessoas cobrando que um funcionário tem que pensar como dono, para agir como dono. Só que você ganha 20 mil e você quer pagar salário mínimo pro cara, meu amigo. Não vai acontecer. Fato. Aí a frase que eu digo hoje foi assim, cara, um funcionário nunca vai ser igual ao dono. Eu falei, pode não ser igual, ele pode até ser melhor do que você. Vamos lá, vou trazer para campus. E eu gosto desse confronto. Cara, quantas lojas eu vou, tem funcionário que é melhor do que o dono. Eu prefiro que o dono esteja na loja. Porque ele atrapalha, cara. Ele não é um cara que entende o negócio dele para gerir, para fomentar, para somar com a equipe, somar com o cliente. Quantas vezes eu já vi o cara querendo, tipo, achando que é aquele cliente que vai pedir desconto e quer sair, e você fala, cara, que situação, não ia nem chamar ele. Eu vou nos lugares, cara, Bruno, eu nem aviso. Eu nem aviso para os amigos, falo, cara, tive aqui, eu recebo telefonema. Tô vindo aqui na Optical, deixando um dinheiro para você, hein, vê que você pode fazer. Cara, isso não é amigo, cara. Isso não é amigo. Na Bmove, a gente tem um time lá de treinadores, são quase 30 treinadores, né? Só no programa de personal do Bpower, eu tenho 250 alunos. Eu nunca dei aula de personal. Eu tenho 30 colaboradores que entregam essa metodologia nossa, né? Inclusive, essa metodologia é publicada, a gente validou ela, publicou ela pelo universo. Então, é um método de treinamento, né, que traz resultado. Então, cara, isso é fantástico. Os clientes não estão nem aí para mim, sabe? Mas qual é o meu conforto? Cara, eu sei que tem 30 pessoas que eu investi naquela formação, naquela inteligência de aplicação e que hoje atendem 250 alunos no programa de personal e o nosso cliente está satisfeito com o trabalho que ele está fazendo.
Então, eu fico secundário. Então, isso eu acho que é um grande ápice aí pra gente, empreendedor, É o que todo empreendedor quer construir. Os nossos funcionários. Né? Chegar nesse ponto. Mas poucos conseguem, na verdade. Bom, a gente vai ficando por aqui, quase 2 horas aí de podcast. Muito bom. Senão é muito conteúdo, muita coisa boa pra gente trocar com o Gilson. Gilson, eu gostaria de te agradecer, obrigada por ceder um espaço, um horário aí na sua agenda pra gente estar aqui batendo esse papo. Lembra que minha agenda está sempre disponível. Tempo é o que não falta. Eu que agradeço vocês dois pelo convite e como eu vou reforçar o que eu disse, que essa primeira entrevista ajude de alguma forma a trazer muito sucesso para a vida de vocês. Obrigada. Queria agradecer também, né, Gilson, né? Realizei, ô Gilson, realizei um sonho realmente de trocar essa experiência com você. Realmente você é um profissional, um ser humano. Eu tenho muita admiração, né, pelo seu trabalho, pela essa construção de figura empreendedora que você traz para Campos. Conhecia o Gilson jogando squash comigo, malhando, muito mais uma figura pessoal. Então, assim, eu curto muito essa sua mentalidade, na verdade, né? Essa mentalidade sua empreendedora, como você entende de fato o que o treino representa para a nossa formação. Então, muito obrigado, né? Espero que você continue treinando sábado, domingo, 4 horas da tarde, que eu estarei lá no mesmo tempo, do outro lado da telinha, fazendo a mesma coisa. Se eu quiser chegar aos 150, eu preciso treinar. Só para fechar, eu só vou pegar essa palavra que você disse, admiração. E aí, como vocês são um casal, e aí eu quero levar e deixar isso para quem vai assistir esse podcast. Uma das perguntas que eu faço para minha esposa, cara, você me admira? E eu alimento isso sempre. Porque quando acabar a admiração de um casal, pode começar aí uma ladeira abaixo. E a outra coisa que eu falo para ela, e aí que sirva para todo mundo, e a minha intenção é melhor, o que eu posso fazer mais para deixar você mais feliz? Essas 2 frases são fundamentais para um sucesso de um relacionamento. Junto com o treino e tudo mais, é fantástico. Gente, adorei. Viu, amor? Vambora, vamos praticar. Vamos treinar. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui com o BeMoveCast, o primeiro BeMoveCast Campus. E, curte, comente, compartilhe para geral. Se você gostou, comente aí embaixo que a gente vai estar lendo e respondendo vocês, tá bom? Até lá. Bye. Seja movimento.